Bem, vou começar esse vídeo gravando pela primeira vez pelo Google Meet, que agora ele permite que eu apareça na tela para vocês e também apareça o texto, né? Então, vamos ver como é que vai sair, tá bom? Nós estamos caminhando, então, para a última aula, que é uma aula que a gente vai trabalhar um pouco a respeito das políticas públicas no período pós-real. A gente vai tentar chegar ao mais rápido possível, mais próximo possível da nossa realidade atual, né? Mas é importante que vocês possam entender que nós temos 3 níveis de discussão. O primeiro nível de discussão é aquele que engloba o pós-real, no que se refere à pobreza e desigualdade, tá? Muito relevante o impacto que a inflação teve sobre a pobreza e a desigualdade. Depois a gente vai pensar um pouco sobre o modelo, tá? O modelo adotado no pós-real, que vai ser um modelo que engloba demanda agregada, consumo e políticas públicas, tá? A gente vai falar sobre isso. E aí, no último nível de análise, a gente vai falar cada especificidade de cada um dos governos. Então, a gente vai falar do FHC, os 2 governos, depois Lula, os 2 governos, Dilma, os 2 governos, e após 2016, tá? E no final a gente traz algumas reflexões que são importantes para, enfim, para nós formarmos a nossa ideia geral do panorama do que foi esse momento histórico, tá? O que é importante vocês terem em mente? É importante vocês terem em mente que o Plano Real ele se estabeleceu sobre 4 pilares, que ficaram conhecidos como as âncoras do Plano Real. Quais são esses 4 pilares? Câmbio, metas de inflação, ou Selic, né? Metas de juros ou metas de inflação, a política de rendas e a política fiscal ou política de superávit primário, tá? Essas âncoras, no início do plano, ali no começo, até 95, 96, elas vão puxar a inflação para baixo, portanto, elas vão puxar a demanda agregada, tá? E especificamente a meta de inflação, tá? E a política de rendas, nós vamos continuar com o esquema do ajuste salarial, e o salário vai ter uma perda real em 94. Essa perda só vai ser recuperada em 95, que é exatamente quando começa a melhorar os níveis de redução de pobreza, por exemplo, tá? Então, uma das coisas que são importantes para vocês pensarem e entenderem o que acontece é câmbio e política de renda, câmbio valorizado e política de renda para reduzir a capacidade de compra da população, gerou uma queda bastante significativa nos preços dos produtos ofertados internamente. Então, essa âncora, câmbio e renda, tá? Foi crucial para baixar a inflação, para trazer a inflação para a sua base, tá? E aí, em 95, depois de feita a transição, tá? Consegue-se ver um ganho real no salário mínimo, né? Mas esse ganho real, na verdade, é só para recuperar o salário que se tinha previamente ao plano, porque o primeiro ano do plano, ele vai ser um primeiro ano de grande ajuste salarial, tá? Outra coisa que é importante é que esse desenho câmbio rendas vai aumentar muito a importação, né? A quantidade de bens importados vai aumentar sobremaneira no país, né? A importação aumenta, a demanda cai até 95, depois a demanda volta a subir. Então, este é o panorama de fim da inflação. 1994, 95, ali a inflação finalmente cai, tá? O Serrano e Suma, eles têm um texto de 2011 que é muito legal, que eles falam assim, olha, o que acontece nesse primeiro momento do Plano Real? Acontece uma alteração nos preços relativos, né? De forma que a taxa de câmbio ela vai ser crucial para afetar esses preços relativos, para alterar esses preços relativos, tá? Eles discutem muito e se discute muito a questão da dinâmica endógena e a dinâmica exógena, tá? Então, o que aconteceu com essa nova forma de atuação dos preços relativos vinculado com o câmbio e com a política de rendas, o que aconteceu foi uma endogenização,
tá? Ou seja, trazendo de fora para dentro dos preços externos, dos preços de bens transacionáveis, tá? Tradables, que vocês devem ter lido em algum dos textos com o André. Bom, qual é a grande questão? É a questão que vai perpassar todos os governos do período, que é as alterações extensivas nas variáveis macroeconômicas, sem alteração estrutural. Você não afeta a causa da inflação. Você segura as variáveis sem afetar a causa da inflação, de maneira que quando a inflação tiver condições, ela vai voltar. E ela vai voltar lá em 2013, 2014. Vocês já vão conseguir visualizar isso, tá? Então, houve também um movimento de aumento exógeno de renda a partir da variável de demanda agregada, com imposto, com vinculação com os gastos do governo, G, tá? Que vai ser o aumento do salário mínimo, transferências de renda e as importações, tá? Esse tripé, esse triângulozinho, vai impactar fortemente o emprego assalariado, tá? E, obviamente, vai afetar fortemente as taxas de pobreza. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma noção, a taxa de pobreza aqui, a gente vai ter aí ao redor de 45 milhões de pessoas aí no nível de pobreza e algo em torno de 19 milhões de pessoas, 19 milhões e meio de pessoas com uma situação de miserabilidade, tá? Isso em 92. Quando você faz o plano aqui, ó, o recorte aqui de 95, olha só, você já tem uma queda de 10 milhões no nível de pobreza e de quase 5 milhões no nível de miserabilidade. Tá? Então, o primeiro impacto, ele vai ser um impacto muito significativo, sem fazer absolutamente nada para além de controlar a inflação, a pobreza já caiu. Por quê? Porque a inflação ela é um imposto que ela penalizava muito, muito fortemente os mais pobres, que não tinham acesso a banco e, portanto, não tinham como se salvaguardar com seu pequeno salário das perdas diárias e constantes de salário, né? Ou de renda. Tá? Uma outra variável que vale a pena vocês darem uma olhada é esse gráficozinho aqui, que ele vai mostrar o índice de Gini de 77 a 2012, tá? Então, aqui, ó, o índice de Gini, o mais alto vai acontecer aqui, final dos anos 80, 89, 90, tá? Aí ele vai cair bastante aqui, ó, 93, 92, 93, que é quando vai começar o plano. Ainda está na fase do plano Collor, e aqui eu não sei explicar muito bem porque caiu. Eu acho que aqui tem um problema de mensuração vinculado com a inflação, não dá para fazer grandes deduções aqui com esse dado. Mas aí, ó, de 95 para frente, o índice ele vem uma tendência ou de estabilização ou de queda, de maneira que em 2012 ele chega no menor índice aqui do período, tá? Que é 0,526, tá? Ele chegou a 0,63, então cai significativamente o índice de Gini, tá? Com base na PNAD. Enfim, a gente poderia discutir por que essas bases são questionáveis, mas não estamos aqui para isso, tá? É importante a gente formar um argumento para vocês entenderem. O plano real, no primeiro momento, ele diminui a pobreza de uma forma bastante significativa, 10 milhões de pessoas que saem da pobreza, basicamente de um ano para o outro, que é bastante coisa, tá? E afeta o índice de Gini, né? Mas isso de uma forma muito, sem usar estrutura, sem mexer na estrutura da distribuição de renda, na estrutura da distribuição dos ganhos, do salário, enfim, tá? De todas as variáveis que englobam a economia. Então, a gente sai desse plano inicial, onde a gente mostra o impacto da inflação nesse cenário que engloba desigualdade e pobreza. Tá? Aí a gente vai para o segundo nível de análise, que é o momento em que a gente vai falar um pouco do modelo e de como esse modelo estava calcado na demanda agregada. Tá? Então, a gente vai falar de demanda agregada, consumo e políticas públicas. Tá?
Bom, então, o controle da inflação, ele afeta o horizonte de planejamento, tá? E isso, obviamente, afeta toda a estrutura de mercado de trabalho, toda a estrutura produtiva, toda a estrutura de consumo, né? Afeta o papel do Estado e a Constituição de 88 vai começar, então, a fazer a existência de políticas públicas, especificamente saúde, educação, assistência social, previdência social, tá? Começam a acontecer efetivamente de 91 para frente, tá? Então, esse arcabouço que engloba mudanças no mercado de trabalho, mudanças na estrutura produtiva, aumentando a concorrência, inclusive, de produtos importados, mudança na estrutura de consumo e alteração no papel do Estado, de fato, vai afetar as políticas públicas que estavam na Carta Magna de 88. Então, a gente entra, no primeiro momento, falando um pouco a respeito do período FHC. O período FHC se divide em dois, tá? Mas a gente vai falar basicamente como se fosse um período só. Os detalhes eu coloco de datas, eu coloco no pacote, tá bom? Então, de 94 a 2002, você consegue ver uma queda nos índices de inflação, reduzindo os impactos perversos da inflação sobre a pobreza, né, sobre os mais pobres. O problema é que esse modelo ele era recessivo e procíclico. O que significa isso? Além de fazer com que a demanda agregada caísse, tá? A tendência de queda da demanda agregada ao longo da execução do plano, o modelo ele era procíclico no seguinte sentido: se tivesse uma tendência de queda no PIB, portanto de recessão, o modelo aprofundava a recessão ainda mais. E se tivesse uma tendência de expansão do produto interno bruto, o modelo tendia a expandir o produto cada vez mais. Logo, olhando por esse prisma, você percebe que mesmo dentro do modelo havia uma tendência que se houvesse o início de uma inflação, essa inflação continuaria, e se tivesse uma deflação, a tendência é que ela continuaria também. Por quê? Porque o modelo ele era por si só procíclico, tá? Nas palavras de Keynes. Bom, o que é a característica central do período? A taxa de desemprego sobe acentuadamente. O nível de desemprego ali em 2002 é absurdamente alto, tá? Então, a taxa de desemprego muito alta, gerando uma restrição na demanda agregada. Então, aquilo que era o forte do modelo, que era exatamente primar pela demanda agregada, começou a se enfraquecer exatamente porque você vai ter menos pessoas trabalhando, portanto, tendo renda, né? Tendo capacidade de compra, tá? A importação, ela vai ser a base para a queda nos níveis de preços que ocorreram nesse período aí. Um desenho também relevante é da aceleração da desindustrialização. A gente pode chegar a pensar desse processo de desindustrialização já a partir do Plano Collor 1 e 2, tá? Mas ele vai se acentuar de maneira bastante significativa a partir de 94, com a entrada dos produtos importados, com a redução do sistema oligopólico, né? E com o aumento da concorrência externa, tá? Especialmente que também ali de 90 para frente, a China começa a entrar fortemente no mercado internacional de bens manufaturados, basicamente roupas e calçados. Então, os preços começam a cair bastante, tá? Qual era a característica da política pública nesse período? Era uma política pública focalizada, portanto, organizar a fila por aqueles que mais precisam, tá? E centralizada na redução da pobreza e universalização do ensino fundamental 1 e 2, tá? Então, é isso. Você vai focar naqueles que mais precisam, nos mais pobres entre os pobres, então você vai fazer um desenho, Bolsa Escola, bem focado para aquelas famílias que têm criança com idade escolar e que estão em situação de pobreza. Ou seja, você vai fazer o escopo do desenho muito focado para aquilo que de fato é a meta do programa, né? Que é reduzir a pobreza e universalizar ensino, tá?
Em termos de ensino, ele tem bastante ênfase no ensino técnico profissionalizante, é uma, assim, uma política bastante forte no Brasil inteiro, mas especificamente no governo federal e no governo do estado de São Paulo, que na época era governado pelo PSDB, tá? E o início do sucateamento das universidades federais, né? Corte de verbas, redução de salários e etc. Tá? Desinvestimento em laboratórios, equipamentos, enfim, moradia. Tá? Então, a respeito do período FHC, acho que vale a pena, em termos gerais, isso. Acho que coisas específicas a gente deixa para discutir na aula presencial, tá bom? Sim. Depois, no período do Lula, né, que é o período 2003-2010, tá? O que a gente vai ver ali? A gente vai ver uma articulação estrutural entre o regime macroeconômico, a estrutura de preços relativos e os salários reais. Isso ficou conhecido na literatura como a criação de uma sociedade de consumo de massas. O que significa isso? Significou a massificação do consumo, tá? De quê? De bens duráveis. Aquele lá da ditadura militar, lembra? Geladeira, fogão, carro. Volta aqui, de 2003 a 2010. Tá? Lembra das políticas para a linha branca, as políticas de crédito consignado para compra de automóvel, tá? Então, você tem um cenário ali de 2003 a 2010 em que vai ocorrer uma queda nos preços industriais, tá? Uma expansão massiva de crédito, e aí a figura do crédito consignado é essencial e crucial. Ganhos reais nos níveis de salário, tá? A estrutura produtiva, que vai ser uma estrutura produtiva agora mais aberta, mais ampliada, trazendo mais produtos importados, ela, portanto, vai favorecer a distribuição endógena de renda. O que vai acontecer é que a gente vai exportar renda para o exterior, porque nós vamos comprar mais produtos importados. Tá? Mas isso, para quem está recebendo a política, foi uma boa ideia. Né? Os preços dos bens tradables caíram significativamente, ou seja, os preços industriais, especificamente aqueles que envolvem componentes importados, caíram significativamente. Tá? Houve uma continuidade, e eu me pergunto se não foi aprofundamento do processo de desindustrialização. Tá? Aqui eu acho que vale a pena fazer uma discussão, se alguém quiser, se debruçar sobre isso. Foi uma continuidade ou um aprofundamento da desindustrialização aqui nesse período 2003, 2010? É uma boa reflexão que a gente pode fazer, tá? Um recorte bem definido. E o papel das importações? As importações como variável, não só de aumentar a renda agregada e a renda pessoal, tá? Especialmente a renda pessoal, como a base do controle da inflação. Porque toda vez que havia uma pressão inflacionária, você valorizava o câmbio de maneira que os produtos importados ficassem mais baratos e pudessem, enfim, de fato, entrar no país, tá bom? Diminuindo ainda mais o preço dos produtos, tá? Então, aqui, eu queria mostrar para vocês só o que foi aqui, ó, o valor bruto da produção, tá? Das famílias, ó, ele cresce 1%, sai de 51, passa para 52, tá? A taxa de ocupação sobe de 54 para 55, das famílias, tá? O salário vai de 43,7 para 43,5, quer dizer, tem uma ligeira queda, né? E as importações sobem bastante, tá? O consumo do governo cai, ó, bastante. Se você for pensar em valor bruto da produção, ele sobe, mas depois ele cai no que se refere à ocupação, né? Ele cai no que se refere, ele aumenta muito pouco no que se refere a salários e ele aumenta bastante aqui nas importações. Agora, a taxa de investimento, e essa variável aqui que é relevante para nós, ela sobe, né? Ela sobe tanto em valor bruto da produção,
como, olha, a quantidade de produtos importados que começaram a entrar e fazer face à indústria nacional, ou pelo menos à indústria multinacional que tinha sede no Brasil. Não importa. O importante é só vocês entenderem que houve uma mobilização de investimento que se beneficia do período de dólar valorizado, de real valorizado, perdão, real valorizado, dólar desvalorizado. Tá? Aqui só para mostrar para vocês, aqui os componentes do PIB, né, na formação da renda agregada, consumo e políticas públicas, né? Então, aqui, ó, em vermelhinho, vocês vão ter o consumo das famílias, tá? Tá bem, ó, ele sobe bastante aqui, ó, 95, 96, depois ele cai, né? De 96 para frente ele cai de novo, tá? Depois aqui no período Lula, ó, ele sobe de novo, né? Até 2008, aí vem a crise, ele cai, depois 2010 ele sobe de novo, tá? O consumo da administração pública, que é importante para a gente ver, que é esse amarelinho aí, né? É importante para mostrar para a gente o quanto que a administração pública gerou de emprego, de renda, contratou serviços e etc. A formação bruta de capital fixo, que é a taxa de investimento, ó, ela cai bastante em 2009, tá? Ela cai bastante aqui em 2009. E as exportações, tá? Então, mostrando para vocês o quê? O cerne desse modelo é o aumento do consumo das famílias e o aumento no nível de formação bruta de capital fixo, tá? Por que é importante essa fala? Porque na crise de 2009, uma das questões principais que o Guido Mantega trouxe era a informação que era o seguinte, que a partir dali, a variável de arraste da economia, portanto, a variável que ia puxar o produto interno bruto, deixaria de ser o consumo das famílias e passaria a ser o investimento público. E assim vai ser até 2012, 12, 13, tá? Quando o governo via grandes investimentos e grandes empresas, Petrobras, Eletrobras, as grandes empresas do setor do governo, deixam de investir, a crise começa a se aprofundar. Você começa a ter problemas de crescimento do produto interno bruto, que vai coincidir com o aumento no nível de inflação. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas aqui, de 2003 a 2010, a gente tem o consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo como as duas variáveis do modelo, tá? Um modelo que foi muito virtuoso, inclusive, a média da taxa de crescimento muito maior do que nos anos anteriores. Tá? Bom, aí tem a eleição de 2010, a Dilma ganha, né, o Lula sai muito bem avaliado, e aí de 2011 a 2016, tentou-se criar o que ficou conhecido como nova matriz macroeconômica, tá? Ali no período Dilma. Qual que era a intenção? A intenção era tirar o foco da formação bruta de capital fixo, saindo do Estado e passando para a iniciativa privada. Bom? Então, é exatamente nisso que eles vão fazer o que eles falam de reformas microeconômicas. Tá? Então, a base da nova matriz macroeconômica é fazer alteração na estrutura de decisão das empresas, tentar racionalizar a tributação. É óbvio que isso não foi feito, mas, enfim, tinha um plano de se fazer isso. Tá? E, em termos de política industrial, o grande destaque fica para as políticas a política das campeões nacionais. Tá? Então, o BNDES, ele vai financiar empresas pequenas, grandes e médias, mas ele vai principalmente financiar empresas brasileiras que poderiam ser multinacionais. E aqui eu me lembro de um congresso que eu fui, e nesse congresso
nós fizemos uma mesa para discutir a questão do papel do BNDES, a política de campeões nacionais e tal. E aí eu me lembro de um dos pesquisadores falando assim, olha, por que o BNDES apoiou a açougue, né, o JBS, né, um açougue que ficou grande? Simplesmente porque naquele momento você procurava a estrutura industrial brasileira, o que não era estatal, que era a Petrobras, e que era de maior desenvolvimento, e aí até a Embraer entraria nesse pacote, o que não era do governo era a empresa pequena. Era o quê? Era açougue, construção civil, né? E aí você vê quem são esses açougues? A JBS, Grande Escândalo, e as empreiteiras, as grandes empreiteiras. Camargo Correia, a Odebrecht, que são empreiteiras que começaram a ser multinacionais, começaram a realizar trabalhos na América Latina, na África, e por aí vai. Tá? Então, o BNDES ele vai focar aqui bastante na Petrobras e setores estratégicos, que envolvem gás, energia, petróleo, indústria química e indústria naval. Tá? Mas foi uma tentativa fracassada, foi uma tentativa que não logrou muito êxito. Tá? Por quê? Porque o investimento privado não subiu. E aí que a gente vai ter uma série de discussões sobre isso. Então, a gente vai ter o André Singer, que vai falar, olha, não teve um aumento do investimento porque a Dilma cutucou a onça com vara curta. Quando ela reduz a taxa de juros, ela cutucou a onça com vara curta. Por isso que não teve crescimento dos investimentos privados. Tá? Vai ter o Carvalho Ruginski falando da questão da Sport-Led Model versus Wage-Led Model. O modelo baseado nas exportações versus o modelo baseado nos salários, né? E aí eles vão falar o quanto que o aumento dos salários no produto, né, significou redução na participação dos lucros no PIB, tá? Enfim, vai ter bastante informações, vai ter um debate rico em torno disso. Vale a pena vocês também se debruçarem, que é bem contemporâneo, tá? Então, aqui a gente põe aqui a variação da formação bruta de capital fixo, ó, ela cai bastante de 2014 para cá, ó, bastante mesmo, tá? Diziam que ia se recuperar depois de 2016, mas nós estamos aguardando essa recuperação há muito tempo. Bom, o início do governo Dilma foi muito bom, ó, formação bruta de capital fixo bem alta, e depois ela vai caindo de ladeira abaixo. Aqui alguns dados, só para ilustrar o que nós estamos falando. Né? A evolução da renda per capita, da produtividade do trabalho, da taxa de desemprego em percentual ao ano, tá? E aí vocês vão ver lá, ó, de 1981 a 90, a renda per capita caiu 0,5%, a produtividade do trabalho caiu 2%, e a taxa de emprego ficou em 1,5% ao ano, tá? De 91 a 2000, a renda per capita subiu 1%, a produtividade do trabalho subiu 1,6% e a taxa de emprego caiu 0,5%. Tá? De 2001 a 2010, nós vamos ter um aumento da renda per capita. Esse aumento da renda per capita aqui, ele está circunscrito ao modelo que envolvia aumento do consumo das famílias, mais aumento da formação bruta de capital fixo com o Estado como grande garantidor desse capital. Tá? Você vai ver um aumento também na produtividade do trabalho e um aumento na taxa de emprego, tá? E aí, de 2011 a 2016, começa a reverter o quadro. Você começa a ter perda na renda per capita, porque o produto já não vai crescer na mesma velocidade, o produto interno bruto. A produtividade do trabalho cai, isso aqui vai ser um debate muito forte na eleição de 2014, né? A dificuldade do modelo do mercado de consumo de massas continuar crescendo, dado que você tinha que a produtividade do trabalho ela estava baixa, ela estava em queda. Tá? Então, isso foi uma variável bastante relevante ali para o debate. Então, não podia assim, mais ao subir salário acima
da inflação ter ganhos reais de salário mínimo, por quê? Porque a taxa de produtividade do trabalho, ela estava em queda, tá? Mas é óbvio que isso é um debate muito mais profundo que envolve a economia política. Por que você não poderia dar mais ganhos reais do salário mínimo? Porque você ia reduzir ainda mais a participação dos lucros no PIB. Tá? Então, esse desenho do que acontece de 2011 para frente é um desenho muito rico, que tem várias interpretações que se interpenetram, tá? Uma não exclui a outra, e que permitem a gente entender a crise que a gente vive agora, em 2020. Tá? Então, o livro da Carvalho é muito bom, tá? Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Bom, aí em 2016 vem o golpe, né, o golpe institucional, tem o impeachment, a Dilma cai, e aí entra, então, o Michel Temer. Né? E aí, de 2017 até os dias atuais, o que a gente vê? A gente vê uma política de redução do papel do Estado. Como se fosse um pêndulo, tá? A leitura é que no período Lula-Dilma houve muita participação do Estado na economia, tá? O pêndulo está aqui, e que agora era preciso retirada do Estado da economia. É com essa pauta que o Temer assume, dizendo que vai resolver todos os problemas do país, e é com essa pauta que o governo do Jair Bolsonaro assumiu. Né? Tem que tirar o papel do Estado está muito grande. Né? Mas, ao mesmo tempo, de 2016 para frente, a gente só viveu crise. Uma crise econômica, uma crise política, uma atrás da outra. Não teve um ano que foi respiro e falou assim, não, cresceu, foi um ano tranquilo, a gente não teve crise política, não teve um escândalo. Era um atrás do outro, tá? E aí fica aquela pergunta, né? Aquela pergunta do dilema do Tostines, né? É a crise econômica que afetou a crise política, que gerou a crise política, ou é a crise política que gerou a crise econômica? Né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Acho que as duas coisas não se excluem, as duas coisas acontecem, né? Tostines é fresquinho e vende mais, ou seja, a crise econômica gera a crise política e a crise política gera a crise econômica e ambas se retroalimentam. Né? É um falso dilema, mas é importante a gente ter em mente isso, porque o pessoal acha que é só falar das variáveis econômicas que você resolve. E não é. Você fez a reforma da Previdência, continuando devendo. Fez a PEC do teto, continuando com problema. Né? Estamos aí. Paulo Guedes, estamos com crise. Dólar quase R$6. Né? Então, de 2017 para frente, a gente viveu uma queda no nível de investimento, formação bruta de capital fixo, um aumento nos índices de inflação, tá? Especialmente ali no período pré-impeachment, a taxa de inflação subiu bastante. Tá? Então, você tinha uma redução na taxa de crescimento do PIB e um aumento nos níveis de inflação. Por quê? Essa é a grande pergunta. Porque você aumenta a capacidade de consumo, mas sem afetar a estrutura específica de produção. Então, à medida que varia a taxa de câmbio, você internaliza a variação da taxa de câmbio no nível de preços. Tá? Então, foram feitas, assim, várias reformas em cenário de grande crise, uma crise muito política, muito profunda, uma reforma que a gente pode questionar a legitimidade dela, que foi feita por um governo que chegou a ter 3% de aprovação, enfim, um Congresso que estava extremamente envolvido em escândalos, né, senadores com frases, enfim, tem bastante coisa ali. Né? E aí, dentre essas reformas, a gente pode falar com clareza a PEC do teto, que fixou as despesas do governo, e a reforma trabalhista, tá? Ambas muito profundas, muito sérias e que impôs assim, um ajustamento recessivo muito grave na economia brasileira. Amarrou, colocou a gente numa camisa de força. Tá? Houve com isso a queda na formação bruta de capital fixo, os salários vêm caindo desde então, os níveis de salário vêm caindo desde então, tá? E o aumento do desemprego. Né? Nós estamos chegando aí em níveis assustadores de desemprego. 13 milhões de pessoas desempregadas, né? Muitos até desistiram de procurar emprego, porque estão há mais de 2 anos procurando e já, claro, não vou achar mesmo, vou viver de bico, tá?
Então, eu queria sugerir para vocês alguns textos aqui para a gente ler, para nós fazermos o debate. Eu vou colocar esses textos junto com os outros, aí vocês se dividem para apresentar, né? Então, o texto da Carvalho e Ruginski, que é para analisar a produtividade do trabalho, salários e investimentos. Tá? Esse texto é bem legal. E depois um outro texto, aqui está a tese do Martins, né? Mas eu vou ver se eu acho o artigo. Martins e Ruginski, que ele vai trabalhar a questão do investimento e queda de lucro, de taxa de lucro. Tá? Outra coisa também que aconteceu bastante, as desvinculações das receitas da União, né, e a PEC do teto, e o enfraquecimento geral do papel do Estado. Tá? Então, aqui, nesse item 4, acho que tem algumas coisas para a gente acrescentar no nosso debate, eu acho que pode enriquecer bastante o nosso debate, tá? Aqui alguns dados para vocês olharem aí, de formação bruta de capital fixo, tá? Então, aqui, o dado aí mais próximo nosso aqui, ó, é de março de 2019, né? Você vê que de 2013 para frente, ó, a tendência foi muito mais de queda, né? 2017 deu uma leve estabilizada, mas nada significativo, né? Porque diziam que era só tirar Dilma que o investimento voltaria, que o investidor ia se arriscar e que, enfim, tudo ia ser perfeito, né? E não foi bem isso. Tá? Em termos de políticas públicas, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre as desvinculações das receitas da União. Tá? As desvinculações das receitas da União, chamadas DRUs, elas vão começar aonde? Lá no plano real. Lá no começo. Tá? Por quê? Lembra lá do Fundo Social de Emergência? O governo começou a falar, olha, nós não temos dinheiro para pagar as políticas públicas, nós vamos precisar criar um Fundo Social de Emergência e vamos ter que começar a desvincular receitas. Tá? Então, primeiro ele tenta criar receitas para fazer face às despesas que estavam presentes na Constituição de 88, mas depois, num segundo momento, ele já deixa de lado isso. Então, tem o caso clássico do CPMF, você cria um imposto para a saúde, né? Depois você vê que esse imposto não vai ser usado na saúde, etc. Então, as políticas públicas, em termos do papel do Estado, elas saem de desvinculações de rubricas específicas da Receita da União, até chegar na PEC do teto. E você limita a capacidade do Estado de gastar, de investir, de realizar políticas públicas, enfim, de afetar a economia. Tá? Então, nesse sentido, você vê claramente um enfraquecimento do papel do Estado, associado a um aumento das desigualdades, um aumento da pobreza e da miserabilidade, um aumento do desemprego e um aumento, né, da crise econômica e política. Porque é óbvio que o povo começa a ficar com medo do futuro e começa, enfim, se apegar muito a discursos radicais. As pessoas estão com medo. O medo é o que moveu o nazismo e é o medo que moveu e move esse governo. Tá? Esse governo, ele ganha a eleição a partir do medo. Do medo dos evangélicos, de terem seus filhos maculados pelo pecado, né? Do medo dos homens brancos de serem, vamos dizer assim, humilhados pelas políticas de cotas, pelos negros ou pela população mais pobre. Então, você joga um grupo social contra o outro a partir do medo. Né? E é óbvio que esse medo ele tem o Estado como um grande articulador, né? Porque o Estado deixa de existir, então você não pode mais aceitar a minoria. O governo tem que ser da maioria. Tem que ter minoria. Então, esse diálogo, essa conversa política, ela tem muita relação com o que vai acontecendo no nível orçamentário, institucional, tá? E do próprio questionamento da Constituição de 88. Quantas vezes vocês ouviram falar em discursos oficiais que o gasto não cabe na Constituição, né? O gasto tal não cabe na Constituição, não cabe no orçamento. Quer dizer, na verdade é o contrário. A Constituição não cabe no orçamento.
Quantas vezes, né, isso foi dito? Tá? Então, aqui, olha, eu trouxe aqui algumas coisas especiais sobre o teto dos gastos, uma previsão aí feita em 2016, quando foi aprovado, né? Então, essa aqui é a versão oficial, a versão institucional, e essa aqui é a projeção da SEP, que é a Sociedade Brasileira de Economia Política, muito contrária à PEC, né? Então, esse debate também é um debate bastante rico, a favoráveis e contrários à PEC, inclusive ver quem continua a favor da PEC em 2020. Eu quero ver quem vai sustentar essa PEC agora, no meio da pandemia, né? Então, é complexo, quer dizer, é óbvio que o Paulo Guedes e a trupe dele vai manter a importância da PEC, temos que manter a PEC do teto e etc. É lógico, porque aí vai cortar ainda mais a participação do Estado e vai fazer uma privatização generalizada. Mas num cenário recessivo, será que é uma boa ideia? Eu queria, enfim, ver. Eu quero ver o Paulo Guedes fazer tudo aquilo que ele falou que ia fazer, mas agora, no meio da pandemia. Porque se ele fizer isso, vai ter uma revolução social, vai ter... O grito vai ser alto, né? Então, aqui algumas coisas que aconteceram aí entre 2016 e 2018, né? Você tem um aumento bastante significativo no número de pessoas em extrema pobreza, né? Aí é ao redor de 2 milhões de pessoas, né? E em pobreza também, né? A situação de pobreza aumenta bastante, tudo que a gente comentou. Você tira o papel do Estado, você tira a capacidade do Estado de aumentar salário, de garantir ganhos acima da inflação, você aumenta a pobreza, você aumenta a desigualdade. Tá? A desigualdade de renda, ela sobe, tá? Ela vai subindo significativamente aqui, depois eu posso abrir no dia da aula online, eu vou abrir esse gráfico aqui para a gente ver os detalhezinhos aqui, entre dezembro de 2016 e março de 2019, quanto que o índice de Gini aumentou, tá? Para a gente ter bem claro esse dado em termos de números. Tá? Bom, aí eu sei que foi uma explicação muito ampla, mas a gente vai aproveitar depois a aula presencial para a gente aprofundar detalhes. E eu vou dar alguns textos para vocês também, dessa vez, como a professora André faz, né, para vocês apresentarem em forma de seminário, para ilustrar o debate, tá? Mas eu acho que há algumas reflexões que devem ficar para a gente aí, tá? Quem foi a causa primordial da crise? Ou se há uma causa primordial da crise? Ela é econômica ou ela é política? Tá? A queda na desigualdade, o aumento nos ganhos reais e a crise econômica, como que elas se relacionam? Tá? Elas se relacionam, mas como? Né? A Constituição de 88 e o modelo pós-real, né? Quais são as inconsistências? Quais são as fragilidades? É possível você ter uma Constituição cidadã, como foi a de 88, sendo aplicada num cenário de restrição do papel do Estado, de restrição orçamentária do Estado? Né? A respeito do orçamento público, né? Como pensar a PEC do teto e o pagamento dos juros, né? Seria um orçamento público capturado pelas elites financeiras, pelas elites nacionais e internacionais? O que é isso? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá? Pessoal, aqui tá algumas referências bibliográficas básicas, mas assim, tem muita coisa que eu citei ao longo da aula que eu acho que eu aconselho vocês a darem uma olhada, a darem uma pesquisada. Eu vou incluir como literatura de sugestão, literatura de complementar, para vocês se dividirem e apresentarem o texto. Tudo bem? Então, por hora, eu fico por aqui, tá? Agradeço muito a atenção de vocês e nos vemos na terça, dia 30, às 19 horas. Tá bom?